agradecer, antes de mais, este tempo que dispôs para falar connosco aqui a comemorar os 10 anos, né, da Action Coach no Algarve. E obrigado por ter acedido ao nosso convite. E eu tenho aqui algumas perguntas que gostava de lhes fazer, no sentido também de percebermos um bocadinho o que é que faz um coach de negócios, né? Conhecermos um bocadinho também do Hélder, quem é o Hélder, de onde é que vem. E a primeira, já lançando assim diretamente às esferas, estamos a celebrar o 10º aniversário da sua atividade como coach de negócios. E o que é que levou a seguir, portanto, esta atividade, este caminho? Esta atividade. Muito bem, quero também agradecer, portanto, esta amabilidade de estarmos aqui, portanto, numa conversa meio informal. O que me levou realmente a entrar neste mundo fascinante do coaching empresarial é realmente, portanto, a fusão entre duas áreas, que são as pessoas, os empresários que nunca se desligam da própria pessoa em si, e depois também os negócios. A fusão entre um comportamento pessoal e organizacional ao mesmo tempo, qual é a influência que o empresário representa num sucesso do negócio e o que é que nós, como coaches, podemos fomentar que possamos corrigir determinados pontos ou determinadas rotas que não estejam às vezes tão bem clarificadas ou bem definidas, ou às vezes até propriamente alguns hábitos enraizados, não é? Como pessoas que já estão nos negócios já há muito tempo. Então, essa parte comportamental e organizacional em fusão, portanto, as pessoas com os negócios em si, despertaram em mim muita curiosidade. E depois descobri a Action Coach num processo simples de um anúncio. E na altura fui ver a Action Coach e fui ver mais duas empresas. E a Action Coach, pela sua simplicidade nas ferramentas que tem, pela forma de fazer e a forma prática de estar com as empresas no terreno, seduziu-me bastante. E foi isso que me fez dar o salto então para o coaching empresarial há 10 anos atrás. Opa. E que requisitos, né, vendo isto do ponto de vista da empresarial, se calhar, ou do cliente, que requisitos deve ter uma pessoa, um empreendedor, um empresário, para ser um bom coaching, né? É um bom coaching, é mesmo essa coisa. Nós somos os coaches e os empresários são os coaches, é precisamente isso. Eu, em primeira base, há de haver uma vontade de mudança, que é esse clique que vai despontar depois todo o processo de coaching. Porque o coaching é um processo. Ele poderá nunca ter fim. Eu daqui a pouco já vou falar, portanto, de uma empresária que teve comigo 3 anos. Eu tenho casos de empresários de 4 anos que levaram delegações para fora do Algarve, portanto, internacionalizaram-se e tudo isso. Mas, acima de tudo, os empresários, eu acredito, têm que ter a política dos 2 P's. Primeiro, serem positivos e depois proativos. Juntar estes 2 P's, se a pessoa não for positiva, eu não sou psicólogo, que é muitas vezes o que eu digo aos meus clientes, eu não estou na base da psicologia organizacional, portanto faz parte um pouco esse processo, não é? Na cultura de bons hábitos e de tudo isso, mas se eles já à partida não forem positivos, é muito difícil eles estarem depois também, ainda com outra vertente de ser proativo, não é? Não estarem à espera, porque não, outros que fazem o trabalho da empresa, são eles. Então, essas 2 vertentes em conjunto é que podem fazer realmente uma base para nós começarmos a trabalhar em conjunto. Aliás, o coach é mesmo um treinador, não é? Como numa equipa. Sou um treinador, exatamente. Não pode jogar, não substitui o jogador, não é? Nunca. Posso auxiliar, posso orientar, posso guiar, posso ser um mentor deles, um amigo incondicional. Aqueles que muitas vezes desabafam outras situações da vida particular que estão a influenciar a empresa, mas se eles não mantiverem o estar acima da linha, como nós portanto, referimos muitas vezes, o estar acima daquela linha de água, não debaixo d'água, porque eles não conseguem respirar, mas acima d'água, para terem um panorama global e depois serem positivos e proativos, é nessa situação, aí é que conseguimos realmente ter sucesso depois também nos programas. Porque parte do sucesso são eles, não o coach. Okay. E nesse seguimento, e acho que é uma das perguntas que se calhar as pessoas que não conhecem muito esta atividade mais se colocam, nomeadamente os empresários, é qual é o vosso papel, neste caso o seu papel principal dentro de uma empresa, dentro de uma estrutura, de uma organização. O que é que faz lá?
É mesmo isso, Manuel. Nós orientamos, é como há pouco o Manuel estava a dizer, que eu sou um treinador que estou a treinar pessoas, estou a treinar uma equipa, às vezes é o caso, portanto há um trabalho também muitas vezes não só com o decisor, mas com a equipa que acompanha o decisor, os fios intermédios também. E isso tem que ser conseguido, não é? Portanto, por um prisma que o empresário está lá, ele está presente, não é? E nós somos realmente os orientadores nesse processo. Portanto, eu sou o treinador que puxa por eles, que dá algumas pistas, fabrica-se muitas luzes de ação, os tais BFOs que nós chamamos, brilhantes flashes do óbvio, que às vezes Eureka chegou aqui e isto estava aqui ao pé de mim e ainda não tinha reparado. Às vezes é um clique só que o empresário desponta e encontra a solução. E o nosso papel é despontar soluções que eles próprios encontram, não o coach encontra. Nós puxamos, orientamos, tentamos, portanto, que eles sigam e endireitar um pouco o processo, mas eles vão ter o prazer de descobrir as soluções por eles mesmos. E aí é que está um processo de coaching bem feito. Boa. Passaram-se 10 anos, né? Queremos quer não, parece que foi ontem que iniciámos, se calhar, que iniciou esta atividade. Eu tive, ainda há bocadinho estávamos a comentar, o prazer de assistir a um dos vossos webinários ao vivo, portanto, há 9 anos atrás, e parece que foi ontem, né? E nesta década, nesta última década, o que é que mudou? O que é que era... Acha que o mercado está mais receptivo, menos receptivo? Conhece mais o que é que um coach faz? O que é que mudou? O que é que evoluiu ou não nesta última década? Nesta última década. Quando eu iniciei, eu fui mesmo um dos pioneiros aqui no Algarve. Portanto, o coaching começava a dar, portanto, os primeiros passos. A Action Coach, portanto, existe também no mercado há cerca de 14 anos. Foram 4 anos antes de eu começar a minha própria atividade. Portanto, há um lapso de tempo muito curto. Depois aqui no Algarve, sim, fui um dos pioneiros, tenho esse prazer de dizer isso, mas também fui um dos que teve se calhar mais dificuldades em penetrar no mercado, porque começava-se a ouvir falar de coaching. O coaching hoje em dia tornou-se uma moda, as pessoas ainda não estavam bem informadas na altura, pensavam que talvez eu fosse um consultor que entrava nas empresas, fazia o trabalho para os empresários lá estar mais uma vez e saía e por aí fora. Portanto, ainda não havia informação, havia o início da moda do coaching, era muito interessante ter um coach, até se pensava que era um serviço de luxo, não é. Que mais uma vez eu posso desmistificar, há coaching para todas as bolsas, portanto nós praticamos preços desde 300 euros até 3.000 euros ou mais, e qualquer pessoa pode ter um coach na empresa se o desejar. É engraçado que eu já fiz coaching desde pintores, professores de yoga que já lançaram livros, que já têm uma outra atividade um bocadinho mais solidificada, até grandes multinacionais, que trabalham com remates, portanto já trabalhei com outras multinacionais, Intermarché, por aí fora, portanto, tudo isso, portanto, o segmento é muito grande e a dimensão das empresas com que nós trabalhamos também é muito grande. E a capacidade dos empresários deve-se realmente a verificar o que é que eles podem construir de novo. Porque nós o que vamos fazer na empresa talvez seja inovar um bocadinho mais processos que às vezes não existiam e que construímos, mesmo em grandes empresas e em multinacionais. Eu já fui a 3, 4 empresas que estavam certificadas com ISOs e que depois não implementaram aquilo que deveriam de implementar, portanto, e ajudei a implementar esses processos. E lembro-me, portanto, uma grande empresa que não tinha um manual de procedimentos, que eles chamavam CIF, que era o Sistema Interno de Funcionamento, que é mais ou menos um manual de procedimentos de uma forma lata, e se calhar vão-me ouvir e vão-se recordar quem são, eu não vou nomear todas as empresas aqui, não é o caso, mas que implementaram isso e ao fim de 20 anos de atividade conseguiram implementar isso ao fim de alguns meses. Isso é uma grande satisfação,
para alguém que depois do momento parece que não se faz nada ao início, porque há uma grande atrapalhação, há uma adaptação aos nossos sistemas e tudo isso, há uma injeção muito grande de coaches nos primeiros 2 meses da empresa, então no primeiro nem se fala, as pessoas ficam com os cabelos em pé. Isto não é afastar as pessoas, mas é a novidade e as ferramentas que eles não estão habituados a fazer. Mas depois, à medida que vão se habituando nos nossos processos, torna-se mais fácil. E respondendo a essa pergunta, o que é que mudou? É que hoje em dia as pessoas estão mais abertas um bocadinho a receber o coach dentro da empresa do que estavam há um tempo atrás, pela informação sucessiva que vai havendo no mercado. Não há tanta estranheza, digamos assim, não há... Sim, as pessoas informam-se, às vezes até recorrem mesmo aos nossos serviços, porque já muitas empresas recorrem aos meus serviços automaticamente. Depois, claramente, antes de fazer um diagnóstico à empresa, ou raio-x, com um questionário, temos que medir os processos que vamos, portanto, alavancar e tudo isso tem que ser estudado, um programa adaptado à medida, mas sim, as pessoas já estão abertas a que esse processo se interiorize dentro da empresa. Sim. Mas porque tudo tem que ser medido, não é? Senão não faz Sim. sentido, tem que haver ali... Sim. Muitas pessoas, eu próprio, pronto, é uma pergunta que sai, se calhar, um bocadinho aqui deste guião, mas que é importante também referir, porque se calhar quem está do lado de lá pensa que tem tudo a ver com treinar, mas que depois não há uma planificação, não há resultados a atingir, quer dizer, nesse caso existe uma planificação, existem resultados, existe pronto, um método, um processo que também está escrito, não é? É um bocado... Está documentado, exatamente. Nós temos uma metodologia própria, temos os nossos 6 passos, que é 4 níveis de controle de negócio. Primeiro é o ponto onde se quer chegar, que chamamos o destino. Portanto, se é um ponto fixo, não há objetivos claros. Temos que medir a clareza da nossa visão futura, do que é que a empresa pode ser constituída no futuro. Depois, o controle do tempo é fundamental. Portanto, nós temos sessões que duram cerca de 1 hora e meia, portanto, o máximo, que é um resumo do que se passou na semana. E depois há a planificação, portanto, desse futuro. O que é que nós vamos construir com um plano de 90 dias trimestral para a empresa. Depois temos o controle financeiro, que é uma parte de determinados KPIs, os Key Performance Indicators, indicadores-chave de desempenho. Tal e qual como o Manuel disse, portanto, um coach na empresa vai poder medir todo o trabalho que é feito, não só pelos gestores como a sua equipa. Se não houver medidores, portanto, nós faz conta que estamos a navegar no mar alto, não é? Aqui no nosso Algarve. Então temos que ter um farol, temos que ter os pontos de chegada, ver quais são esses objetivos e ver o que é necessário fazer com objetivos intermédios para a pessoa não ficar estressada e a equipa, mas fazer com que consigamos atingir e tornar as equipas mais eficazes em todo esse processo. E depois, claramente, portanto, até chegar aos resultados, temos vários níveis de trabalho. Boa. Falámos já aqui um bocadinho de casos de sucesso. Gostaria de saber, e acho que as pessoas também é uma das perguntas que se devem colocar, né? Casos de referências, né? Testemunhos, que é normalmente o que nós queremos sempre ouvir falar. Casos de sucesso aqui na Action Coach. Por exemplo, eu posso dizer e começar com uma cliente minha que tive muito prazer a trabalhar, porque já veio de um outro cliente, em que eles eram amigos. Portanto, eu já pertencia a BNI, portanto, a grupos do Business Network International, e então era dos tais que me levantava às 6 da manhã, para começar as reuniões às 7, e ganhei alguns clientes a partir daí que também são clientes de referência. E vou citar mesmo nomes agora sim, porque eles não se importam, já fizeram testemunhos públicos do nosso trabalho. Portanto, a Fátima Gonçalves, da Gene Player, que é uma empresa de seguros, em que tem 9 portanto, entidades seguradoras a trabalhar com ela, e tivemos mais de 2 anos, tivemos quase 3 anos a trabalhar em conjunto, com um espaço de tempo ali, portanto, que foi feito. E uma empresa que fatura milhões e que evoluiu ao fim de 3 anos em 400 e tal mil euros, quase meio milhão de faturação acrescida no último ano que tivemos em conjunto. Houve mais 2 colaboradores, portanto, e todo esse processo a Fátima conduziu com sucesso para ela, para a equipa e para a empresa em si. Isto é um dos casos de sucesso. Outro caso de sucesso, o Ângelo Lobo, que trabalhou comigo, portanto a MyDynamic, ela cresceu ao longo do tempo do coaching e teve vindo a crescer em faturações para cima de 25% a 30% ao ano, portanto desde 2015. E o Ângelo também ganhou 2 prémios a nível nacional que vieram para o Algarve. Ele só concorreu a 2 e ganhou os 2.
Melhor campanha de marketing e empreendedor do ano com menos de 35 anos nos BEFA, nos Business Excellence Forum Awards, que a Action Coach promove, tanto para clientes internos e externos. E nesse segundo ano dos BEF em Portugal, o Ângelo teve esses 2 prémios vindos para o Algarve, que é um orgulho, portanto, a trabalhar também com um jovem empresário bastante dinâmico que fomentou tanto a My Dynamics já a nível nacional e também internacional para a Espanha e para tudo isso, portanto, nos serviços do entretenimento infantil e tudo isso. Portanto. E é uma empresa que tem, em termos de insufláveis e de material, mais de 1 milhão de ativos, portanto, dentro da empresa só com insufláveis, e fora o que eles ganham, portanto, também dentro desses parâmetros. Depois, quero ainda referir um dos meus primeiros clientes, o João Raposo da Âmago, que tinha só 2 colaboradores, hoje está quase com 10 colaboradores e também dá a trabalhar com pousadas de juventude para nível nacional, tem programas que adaptaram, portanto, de engenharia, portanto, de sistemas e de tudo isso, e que foi uma empresa que tem franco desenvolvimento ainda ao fim destes 7 anos, portanto, e mais tempo, portanto, de trabalho, que absorveu as ferramentas da Action Coach. Isto são 3 casos tanto distintos, fora outros, portanto, infelizmente tivemos de sucesso. E dá para ilustrar de uma forma muito, muito boa a evolução, não é? Que é aquilo que se pretende às vezes. Seguramente. Agora uma pesquisa, Helder. Quem é que gera melhor negócios? Homens ou mulheres? Ok, essa pergunta é interessante. Porque, sim, o género feminino e masculino é diferente, a sensibilidade é diferente. Eu acho que eles são complementares. Já vi mulheres muito desorganizadas como homens muito bem organizados. E vice-versa. E mulheres muito bem organizadas e homens completamente desorganizados. Eu acho que não tem a ver com o sexo, tem a ver, muitas vezes, e eu posso dizer uma coisa que durante estes anos tem acontecido, eu acho que tenho mais fãs mulheres, não sei se é por eu ser homem, de alguma forma, mas tenho mais seguidoras femininos do que masculinos. Mas em termos de clientes é muito equilibrado, portanto tenho tanto homens como mulheres. Agora, em determinadas situações o que eu vejo é o background ou a educação que houve tanto dos homens como das mulheres é que pode influenciar depois na postura que eles têm a nível empresarial. Não é só em termos de habilitações literárias, o que eu estou a falar é mesmo a educação de raiz, aqueles hábitos que foram educados desde criança, portanto, a serem mais disciplinados ou tudo isso. Os bons alunos tendem a estudar um pouco mais, a interessar-se mais pela vida. E quando isso se reporta para os negócios, não é ser o sexo feminino ou masculino que vai influenciar, mas é aquela educação, então, não é? Baseada em determinados valores e as crenças que foram o tipo do iceberg da identidade, não é? Portanto, que a parte menos visível é muito maior, então essa educação, porque um coach de negócios, o que vai fazer na empresa, e é precisamente a nossa visão que temos na Action Coach, é reeducar, não é? Criar abundância pela reeducação empresarial. O que eu faço mesmo é a reeducação dos empresários. E quando as pessoas já forem educadas de uma certa forma e que a tal disciplina está lá, a proatividade que falámos há pouco também está lá e algumas outras situações ou outros comportamentos já estão lá, é muito mais fácil depois para um homem ou para uma mulher fazer as coisas de forma diferente quando um coach entra. É isso. Falamos de gestão, né? E a gestão eu acho que é um tendão daqueles de qualquer empresa. Uma boa ou uma menos boa gestão. Não gosto de utilizar a palavra má gestão, gosto de utilizar boa ou menos boa. Sou otimista. Mas, de qualquer forma, e durante estes anos todos que já passaram, 10 anos, né? Já de certeza que se deparou com muitos sucessos, muitos insucessos, né? Quais são os principais erros que acha que uma empresa comete? Aqueles mais evidentes, aqueles quase crassos. Exatamente. O maior de todos é a falta de planificação. Não há planeamento, não há planificação. Por exemplo, no final do ano as pessoas não pensam muito ainda. Já há empresas que pensam sim, fazem os seus orçamentos anuais e fazem por departamentos e há uma planificação de ações e de tudo isso. Eu penso que o maior erro crasso é mesmo o planeamento. Tanto que nós, após, como também disse há pouco, a seguir a um
diagnóstico empresarial, as primeiras ações depois de uma reunião de alinhamento e de posicionamento e de tudo isso, a terceira reunião é o planeamento trimestral. É logo planear os 3 meses, calendarizar por semanas. Nós temos tanto a tal planilha como os brasileiros dizem, e gosto muito dessa palavra porque é realmente ali a calendarização toda feita, portanto essa calendarização está expressa e visível e muitas vezes isso até deve estar nas paredes das empresas para que nós possamos realmente, portanto, endereçar todos aqueles 3 meses daquilo que foi acordado, muitas vezes não é com o coach, é com os próprios empresários em si, poder-se fazer. Portanto, depois do planeamento, eu acho que é a falta de disciplina. Mas muitas vezes a falta de disciplina primeiro é mental. Nós ainda não estamos preparados e os portugueses fazem muitas coisas em cima do joelho, não só pela planificação, mas a tal lei do desenrasca. Portanto, esta palavra mas é mesmo isso. Tá? Nós somos muito bons a nos desenrascar, a desenvencilhar-nos de situações até bastante problemáticas, somos criativos. Mas isso é bom, ser criativo nos negócios, e a criatividade nos negócios é um grande fator também de progresso, mas também muitas vezes o que acontece é que nós não temos a tal disciplina mental que é necessária para poder ganhar a persistência e a força e a planificação seguinte para depois podermos executar. Eu acho que há um livro que eu recomendo que é As 4 Disciplinas de Execução, que esse livro é fundamental para nós criarmos em nós as premissas de base para que essa execução depois seja mais eficaz. Bem, então mesmo os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes de Stephen Covey é o primeiro livro que eu dou sempre aos meus clientes quando abraço o coaching. Eu faço essa oferta inicial no primeiro mês para que eles tenham também esses bons hábitos e o primeiro deles é ser proativo, já também tem a ver com os 2 P's que frisámos há pouco. Eu acho que a proatividade, essa disciplina, depois já se complementa tudo o resto que é necessário. Okay. Já falámos, né, quais os requisitos básicos, né, para nós termos um coach, então significa que qualquer empresa, qualquer empresário pode ter um coach, certo? Pode e deve, exatamente. Pode porquê? Porque realmente as ferramentas são práticas e o que nós precisamos é colocar essas ferramentas em ação. Algumas vezes há falta de planeamento, como eu disse há pouco, portanto, nas empresas, e como nós podemos ajudar nesse planeamento, também podemos ajudar, portanto, em termos de ferramentas muito práticas. E essas ferramentas é que vão fazer a diferença, não é? Nos procedimentos da empresa. Muitas vezes nós não temos os elos ligados, temos os elos separados, e o que o coaching vai fazer nesse processo é ligar os elos e criar a corrente no seu todo, para que ela seja então mais funcional e mais dinâmica à empresa. E depois disso estar implementado. Claro que é muito mais fácil para todos, para toda a equipa, funcionarem melhor, portanto, entre si na empresa. E isso vai fazer a diferença. Eu percebi, portanto, ao longo desta conversa que nós estamos aqui a ter, que é preciso nós a empresa ou o empresário ter um diagnóstico, né, para validar um bocadinho as ações que têm de ser levadas a cabo. Mas o Helder tem algum catálogo de serviços que oferece às empresas? Sim. Okay. Temos serviços individuais ou de grupo. Portanto, há coaching individual que nós fazemos sessões com os gestores das empresas ou os donos das empresas. Portanto, muitas vezes são sócios. Tenho grande parte dos meus clientes são 2 sócios da mesma empresa e faço portanto, essa parte individual com eles. Quando é necessário, podemos fazer coaching de grupo com academias de negócios, que já tive anteriormente antes do Covid. Agora temos o Mentor Club Online, onde fazemos coaching de grupo, onde há partilha de ideias, boas práticas e depois ao mesmo tempo formação Action Coach para eles. Portanto, isso é um novo tempo de coaching de grupo. O planeamento também trimestral pode ser em grupo, pode ser individual, portanto, há sempre várias formas de fazer o coaching, tanto individualmente como em grupo. E depois temos vários patamares, portanto, de coaching, desde o mais rudimentar, portanto, o mais rudimentar não quer dizer que se perca a qualidade. Não se perde a qualidade, temos o coaching mais acessível e que se calhar com menos tempo. Uma vez que fazemos 1h30, podemos ter 45 minutos de sessão, o que já é um bom tempo para estarmos, portanto, em diálogo com o empresário e ele absorver, portanto, a metodologia necessária para poder colocar em prática o que ele pretende. Ok. 10 anos, mais uma vez, passados, né? E este é o tema desta nossa partilha.
qual foi, e agora gostava que mergulhasse um bocado de fundo, o maior desafio que teve na sua carreira profissional, aquele que estou, ficou marcado. Exatamente. Tive, por exemplo, e quero ouvir isto, eu não vou dizer também o nome da empresa, como é óbvio, portanto, uma empresa que era grande empresa e que estava em vários países, e a sede era cá em Portugal, era um master franchising português, e tinha uma pessoa que na altura, depois, antes de mesmo de firmarmos o acordo, portanto, estava para ir para Angola, e era muito disciplinado e estava a horas, e as pessoas cá, uma delas estava a horas, eles eram 3 no programa de coaching, e a outra pessoa, que o programa até era dedicado para ele evoluir mais, fez todas as desculpas e mais algumas para não estar presente. Portanto, uma pessoa em Angola enviava-me trabalhos por e-mail e a pessoa cá em Portugal, perto de mim, não estava. Portanto, quer dizer, aquilo não durou mais do que 3 meses. Portanto, não conseguimos fazer. As outras pessoas colaboravam, mas a pessoa essencial, que era também para ser ajudada, não estava ainda disposta a receber coaching. Portanto, muitas vezes não temos sucessos porque algumas das pessoas boicotam e boicotam-se a elas mesmas. Esse é o maior desafio. Quando as pessoas estão aptas e abertas a receber coaching, funciona. Quando não estão, nem com o melhor coaching do mundo nós podemos ter. Depois, outro desafio. Tive uma equipa de 23 elementos, também numa grande organização. Estou a falar sempre das grandes organizações, porque há vícios maiores e há maior quantidade de pessoas, há uma envolvência maior e é mais profundo o coaching depois. Vamos mesmo às raízes das questões. Começámos muito bem, mas depois as equipas, alguns deles faltavam e por vezes nem metade estavam, e aí era uma academia interna dentro da empresa. Só que eu sei que quando saí, o manual que estava a fazer de procedimentos, ele conseguiu-se fazer, e ainda hoje há benefícios, portanto, dessas ações do coaching. Não resultou logo, resultou depois, já com a saída do coach. Isto são 2 casos. Existem mais casos, há pessoas que, por exemplo, houve uma pessoa que pensava que o coach é que iria fazer o trabalho da área comercial e que organizava todo o processo, e o coach estava a tentar ajudar a que criasse uma edição de uma revista. Portanto, essa pessoa conseguiu fazer tudo até determinado tempo, foram 6 meses. A partir dos 6 meses começou a patinar e não se conseguia resolver as questões, porque a pessoa não achava que devia-se fazer daquela forma, devia ser da forma que ela queria. Portanto, não se conseguiu fazer mais e o coaching, ao fim de 8 meses, portanto, finalizou. Portanto, isto são 3 casos típicos onde o coach se esforça para que as coisas mudem, mas com a outra parte pode mudar até determinadas partes, mas quando a pessoa não quer mudar, não se consegue ter resultados. Ou seja, quando a equipa não joga... Ou então sou eu, às vezes, que também não consigo trabalhar aquela personalidade melhor. Há personalidades que, quando há um D que eu chamo, o D é dominante, no perfil DISC, quando o D é muito grande, tipo 99% ou 90%, é preciso haver um alinhamento muito grande também com o coach e eles baixarem aquela fasquia do D e serem mais permeáveis para que as coisas consigam entrar. Se não se conseguirem entrar, nem com o melhor coach do mundo, eu não estou a falar só por mim, mas de outras equipas, de outros coaches, nem com o melhor coach do mundo, se a pessoa não estiver para aí virada, não há resultados no coaching. Okay. Esses são os desafios mais a nível da personalidade. Falamos de sucesso, não é? E o sucesso eu acho que é uma palavra, se calhar, com diferentes significados para diferentes entidades, não é? Mas no fundo é tudo aquilo que nós queremos. Acho que não há nenhum empresário que deseje ter menos sucesso para aquilo que já tem. E eu gostava de ouvir a sua definição de sucesso empresarial. O que é para si uma empresa de sucesso? Eu reporto logo para a definição que é a questão antes tem. É uma empresa, é uma unidade comercialmente rentável, tem que ser rentável, senão não sobrevive, e depois que funciona, ser o próprio dono do negócio, se ele assim o desejar. Se ele só ausentar, existe uma equipa por trás, existem procedimentos, existe uma quantidade de mecanismos que fazem com que a empresa tenha sucesso. Essa é a melhor definição de uma empresa de sucesso. Se o dono não estiver lá e se tudo estiver a funcionar, é uma empresa funcionável. Boa. Estamos a chegar quase ao fim e eu vou colocar uma última pergunta que não está no guião, mas eu gostava de ouvi-lo também. Não é um atirar às feras, nem pouco mais ou menos, não se trata disso. Espero que consiga responder. Vai, de certeza. Há um bocadinho, eu colocando-me, imaginando eu como um espectador desta entrevista, né? Saindo um bocadinho deste contexto de entrevistador, colocando do lado de fora, imaginando que cruzava com esta entrevista e que até tinha alguma vontade de experimentar.
portanto, os serviços de um coach. Nunca tinha. Pronto, e agora despertou a curiosidade e eu queria experimentar. E alguém que se cruze com esta entrevista, o que é que lhe diria da sua parte? Quais são os primeiros passos a fazer? Se é contactar logo, se é aguardar, se é ler mais, se é esperar? Quanto mais pensamos, muitas vezes, para tomar uma decisão, pior a decisão fica. Eu acho é não ter receio. O estar preparados, nunca ninguém está preparados. Quando dizem, eu vou adiar que ainda não estou com a empresa em funcionamento. Então ainda bem. É aí que o coach vai ajudar, porque se a empresa estiver em bom funcionamento, o coach não intervém muito. Então nunca há um tempo definido para começar. Se querem começar, se querem fazer uma experiência, comecem já. É o grande conselho. Porque o maior receio por parte do empresário é pensar que ou ter o coach poderá não estar à altura. Está sempre à altura. O coach tem que ter a sensibilidade de verificar que a personalidade está à frente, de que maneiras é que podemos trabalhar melhor, e isso é o coach que depois vai poder, portanto, ajudar a orientar, portanto, esse processo. Não tenham receio se quiserem valorizar as vossas empresas, se quiserem evoluir, se quiserem fazer mais. O coaching pode fazer uma grande diferença nas empresas e faz mesmo. Mas nunca tenham receio. Pronto. Obrigado por este tempo, desejo muito sucesso, que venham mais 10 e que nós estejamos cá para comemorar juntos. E pronto, obrigado por este tempo. E obrigado, Manuel, também desejo sucesso, portanto, o seu trabalho futuro.